a Deus que não é o meu ponto de parar. Aí está a imagem da Fazenda Poço, né? A UBS. O Programa de Saúde, o Programa de Integração de Saúde da Comunidade teve como principal objetivo promover aos docentes, né, a nós, a territorialização entre os agentes da comunidade e o que as visitas, né, nos trouxe, o que as visitas nos trouxe de experiência de vida. E observando esse modo de vida dos habitantes, em que cada área reside, tal como o acesso desses atendimentos à economia local. Os objetivos é de estabelecer, estaremos apresentando as vivências práticas que tivemos no decorrer do semestre, relatando as experiências de visões e a respeito das metodologias. Fizemos muitas visitas domiciliares, que nessas visitas domiciliares adquirimos uma experiência que vamos levar para o nosso dia a dia, né, de trabalho, que inclusive uma delas vai ter uma homenagem. Fizemos também campanhas e palestras. Aqui é só mostrando a imagem ali do posto, e ali é uma visita que a gente fez com a gente. Bem, o lugar, ele tem 50 mil, em torno de 50 mil habitantes. É um lugar, como é que eu posso dizer? Extremamente humilde, mas um povo muito receptivo, acolhedor. E todas as casas que a gente visitou, todo mundo era muito alegre e saltava uma alegria imensa de estar vivo, mesmo com tanta incidência, porque a incidência maior de doença lá é hipertensão e diabetes. Então é uma doença muito ruim, né? É igual câncer. Ninguém quer estar com câncer, ninguém quer estar com qualquer doença, mas hipertensão, diabetes e câncer é uma das doenças que traumatiza, né? Que leva a pessoa a entrar em depressão. Em todas as casas que a gente visitou, uma coisa que a gente pode observar muito é que todo mundo era muito alegre, trazia uma alegria, um sorriso no rosto, né, contagiava, não deixava nunca de trabalhar porque estava com aquela determinada doença, nunca entrava em depressão para aquilo ali. Aí foi uma das visitas que a gente fez, que foi a paisagem das crianças. A palestra que a gente fez no posto para 5 pessoas, onde nós falamos sobre o planejamento familiar. Discutimos sobre sobre os métodos contraceptivos. Aconselhamos, né, a não deixar somente ali restrito naquela área, que eles passassem, porque a gente não tinha acesso. Apesar de como a gente visitou muita gente, mas a gente não visitou a comunidade toda, a gente não foi em todas as casas, porque também não dava tempo. Então a gente pediu para aquelas pessoas que estavam ali, passassem, compartilhassem com os outros o que foi dito ali, né? O que foi passado, a orientação que foi passada ali, que a gente passou muito visando os métodos contraceptivos, fácil. Aí foi outra palestra que a gente fez, que foi o projeto de meio ambiente, onde a gente fez numa escola de Fazenda Poço que chama Sonho Meu, né? Sonho Meu, onde tinha crianças de 7 a 9 anos. Onde falamos, ali a primeira imagem estava mostrando a coleta de lixo, né, incentivando, demonstrando porque
hoje em dia, foi o que eu falei para as crianças, hoje em dia a gente fala muito de coleta de lixo, fala muito de aquecimento global, de não desmatar, e a gente não faz, a maioria das vezes a gente não faz. Então, o tema do nosso projeto era conscientizando os pequenos adultos que fazemos um novo mundo. Então, aí falando sobre a importância da árvore, sobre o reflorestamento, o consumo consciente de água e luz. A gente também fez uma música que era shot ecológico, porque a gente contou a historinha do João Pé de Feijão. Então a gente vai incentivar mesmo não é que a gente vai mudar, né? Mas a gente está incentivando ele a não desmatar, a preservar ainda o que tem, a que o homem ainda não conseguiu desmatar. Boa tarde, gente. Sim, só a respeito meu nome é Willa, professora Willa. A respeito da palestra, a gente focou bastante na questão também da saúde. Então, a gente estava correlacionando sempre a questão das árvores, a importância de ter as árvores, mas por quê? Não só, né, por fazer sombra ou só por frutos, mas também pela questão do oxigênio, de estar evitando doenças pulmonares, a questão da nutrição também, dos alimentos saudáveis. Focamos também na questão da água, do consumo consciente de água e de luz, que são, ainda são, o uso ainda não tem aquela consciência necessária. A gente sabe que tem muita água, mas pouca água é potável, né, para o consumo humano. A historinha do pé de feijão também, para estar ilustrando para eles a questão da árvore, do cuidado. E no final da apresentação, a gente fez reunimos as crianças para fazer a plantagem, né, a plantação da sementinha de feijão. E depois também, eles fizeram uma pintura do desenho do pé de feijão, e tocou a música de Luiz Gonzaga, Shot Ecológico, se todo mundo conhece. Uma das campanhas que a gente apresentou, que a gente foi, né, proposta pela professora, foi em relação a pacientes acamados e pessoas idosas. Então, qual é o cuidado que os parentes, as pessoas próximas, os familiares devem ter com essas pessoas, né? Então, aqui a gente fez um folder, né, para estar mostrando passo a passo do dia a dia como poderia estar auxiliando essas pessoas no cuidado. Aí tem a questão mesmo de tapetes, de estar evitando deixar contas de tapetes, né, dobrados ou tapetes na sala, a questão do banheiro, para não estar molhado, não ter seco. Isso, a demanda de um agente de saúde, porque realmente, né, a gente tem bastante casos de pessoas idosas e de pacientes acamados em fazenda Coutos. Essa foi no Outubro Rosa, onde nós saímos pela comunidade, distribuindo alguns panfletos e falando sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Também nesse período teve um evento na comunidade a respeito da doença do câncer de mama, também a marcação de exames, né? A explicação a respeito de como prevenir, do que é, do autoexame. Bom, nós fizemos 2 visitas. A gente tem as fotos do CAPS, do CRAS. A gente não tirou, infelizmente. Mas foram visitas assim, que nos acrescentaram muito. Essa mesma, a visita do CAPS, para mim, todas foram muito importantes. Eu acho que vale salientar aqui que o principal motivo de tudo isso, a gente estar realmente participando do PISCO, é estar acarretando para nós, como profissionais, uma visão mais humana, né, do outro.
a gente tem muito profissional ainda que mantém aquela postura de eu estou no meu jaleco, eu sou melhor. Então a gente está buscando, né, realmente entender que não é bem assim. A gente tem que ter um olhar diferenciado para a pessoa que a gente está tratando, que a gente está cuidando, que não é um coitado, né, que é um ser humano. E a visão do CAPS é um centro de atendimento psicossocial que fica em Alto de Coutos. Lá nós conhecemos algumas pessoas e a gente refletiu bastante sobre a mente humana, como é incrível, né? A mente humana. Tem um caso mesmo de um senhor, acho que o seu Carlos, se eu não me engano, que ele era um ex-policial e ele chegou no dia do trabalho e assassinou a esposa dele e a sogra dele. Então, a que nível de estresse essa pessoa estava para cometer, né, tal ato com a mulher e com a mulher? Então, aí a gente acompanha assim, a gente pode acompanhar de perto a história de muitas pessoas que realmente tocou mesmo, cada um com sua história. Não é uma pessoa que, não são pessoas que a maioria, né, não nasceram loucas, né, vamos colocar aspas para isso. Mas foram mesmo no cotidiano, no dia a dia, que eles foram passando por dificuldades, momentos. Então, assim, tá mesmo, nós estamos mesmo observando, né, se a gente pode estar revertendo um quadro, encaminhando para um psicólogo. A gente tem que ter uma visão realmente para essas pessoas. Continuando, né, uma dessas pessoas que foi Lia, ela disse uma coisa pra gente quando a gente estava reunido, falando, né, sobre o funcionamento, como é que funciona o CAPS. Ela disse que a casa dela é em frente à casa da mãe. E ela toma remédio, né, e só que a mãe não dá aquela atenção que ela merece. Que quando ela toma remédio, ela vai dormir e volta para ver a mãe. Aí a mãe chega, não, vá dormir. E a gente estava todo mundo reunido, sentado ali ao redor, conversando mesmo, dialogando. E ela disse assim, hoje em dia, nós não temos mais esse momento. Hoje em dia, devido a tanta correria, a tanta informação, com esse avanço tecnológico que nós estamos tendo hoje, nós não temos tempo nem para sentar na mesa para almoçar, para a gente conversar com o outro, para a gente ouvir o outro. Enfermagem, eu acho que para mim é você ouvir o outro, é aquela sensibilização que você tem de ouvir, né? E cuidar. Discussão e resultados. Apesar de toda a dificuldade que foi demonstrada nas visitas, né? Trouxe o pisco para nós, trouxe uma experiência de vida que a gente não ia ter sentado assistindo aula, só slide. A gente não ia ter isso. A gente só tem essa convivência, só tem essa maturidade, esse conviver com o outro, esse ser humano que só é passado pra gente. A gente não tem só numa sala de aula. Foi como Lia disse, hoje devido a tantas informações que a gente tem, tanto acesso a computadores, todo dia surge uma informática nova. Então a gente nunca pode ficar para trás. Se você ficar para trás, ninguém está nem aí mais para você. Então, trouxe várias experiências que vão ficar para o resto da vida. Não vai ficar só para esse momento. Como eu falei, né, o programa nos proporcionou uma experiência e através de todos os trabalhos e projetos desenvolvidos, podemos compreender as principais dificuldades da UES e a comunidade relacionadas à saúde. O dia em que aprendemos a importância de um olhar. Essa frase, essa foto que vocês estão vendo, foi no dia que a gente foi visitar um senhor. Para mim foi a primeira visita que eu fiz no Pisco 2. A gente foi visitar um senhor que ele é
tem todas as deficiências, né? Hipertenso, diabético, ele amputou a perna direita, mas ele nunca perdeu a alegria de viver. E uma coisa que também me chamou muita atenção foi que, mesmo ele levando em consideração a idade dele, ele queria marcar uma consulta com um cardiologista e com um endocrinologista. E chegando lá, no lugar, né? Quando ele estava fazendo acompanhamento no CEDEB, ele pediu para marcar, ele queria marcar uma consulta tanto com o endocrinologista quanto com o cardiologista. E ele, quando foi falar, né, com o atendente, tinha uma fila enorme. Não era só ele idoso. Todo mundo tem que entender, mesmo que ele seja idoso, mas tem que respeitar, eu sei que tem que respeitar. Mas eu acho que ele falou pra gente assim, eu falei, sim, mas o senhor tem que marcar a consulta, porque o senhor precisa de um acompanhamento. Tanto eu como a Mayara falou, o senhor precisa de um acompanhamento, porque senão pode piorar, porque a PA dele já estava um pouquinho elevada, né? E ele disse assim, eu não vou voltar lá não. Aquilo ali falou, pô, mas você pensa assim, eu não vou voltar lá por quê? Porque esse povo não é humano, não. Ela foi muito ignorante. Eu sei que tinha 10 milhões de pessoas na minha frente, mas ela não precisava fazer aquela ignorância que ela fez. Então, hoje em dia, essa visita me proporcionou uma coisa muito... a gente não é humano. Porque se aquela recepcionista, se fosse ela, se fosse algum dos familiares, ela teria um respeito. Ninguém se coloca. Hoje em dia a gente quer respeito, mas não impõe respeito. Hoje em dia a gente não se coloca no lugar do outro. A gente não sabe ser humano. A gente não é humano com os outros. A gente só quer que os outros sejam humanos com a gente. Então, o seu Antônio, ele era um cara muito alegre. Muito alegre mesmo. Ele abriu as portas da casa da gente numa alegria. Entendeu? Ele mostrou, mesmo com tanta dificuldade mesmo. Imagine, você ter uma doença como hipertensão e diabetes. Ele que já tinha amputado uma perna, como eu tinha dito, a perna direita, estava prestes a amputar a outra, né? Porque ficar muito tempo ou deitado, ou muito tempo sentado, você acaba agravando, tendo mais complicações. Mas mesmo assim ele não entrou em depressão, porque se fosse outras pessoas, ele entraria em depressão. E graças a Deus, né? Ele era um homem muito forte. Ele sabe dar força. E essa frase, o dia em que aprendemos a importância de um olhar, fala muito por quê? Porque se ele tivesse... eu não estou falando que a recepcionista é culpada disso e nada. Mas se ele tivesse um olhar de um humano, de um ser humano, ele poderia hoje, né, estar sendo bem cuidado, bem tratado, e poderia estar entre nós, aqui, talvez até assistindo essa palestra. Então, nós fizemos uma homenagem para ele, né? Eu tenho certeza que onde ele estiver, ele estará ouvindo e vendo essa linda homenagem que nós fizemos a ele. A noite não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. Eu era para vocês. Peraí, voltei. Microfone, Lila. Ali, outro microfone, ali, ó. Calma. Não é porque ele é muito... Esse senhor ele me deu muita experiência de vida, porque eu tenho um parente
A gente não tem um olhar ser humano para ela. E depois dessa visita, eu passei a respeitar, eu passei a ter um olhar mais humano para essa pessoa que eu amo tanto. A gente acaba dando valor, né? Mas não é um valor tão grande assim. Então, seu Antônio foi um exemplo de vida para mim. Vamos lá. A noite não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Mas dê o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem com um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos faziam rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Não te trago ouro, não entra no céu, e nenhuma riqueza deste mundo. Não te trago flores, elas secam e caem ao chão. Te trago os meus versos simples, de coração. Que meu nome não seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase, sem nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Nunca estaria fora dos seus pensamentos. Agora eu estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou em outro lado do caminho. Você, que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Não te trago ouro, porque ele não entra no céu, e nenhuma riqueza desse mundo. Não te trago flores, porque elas secam e caem ao chão. Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração. Essa também é uma reflexão que fala mais do bispo, né? Fala que é uma reflexão de Paulo Coelho que diz assim: somos seres preocupados em agir, fazer, resolver, providenciar. Estamos sempre